Olá você, estamos chegando com mais um bate-papo com David Júnior. Você está ligado no canal 21 da TV Brusque, sempre um novo programa, sempre uma nova proposta de um bate-papo. Você que está sempre nos acompanhando aqui pela TV Brusque ou pelas redes sociais, tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram. Muito obrigado pela sua audiência, você que está sempre nos acompanhando. Inclusive a gente tem andado aí pelas ruas e muita gente já nos cumprimentando pelos programas que são exibidos sempre às sextas-feiras por aqui, novos bate-papos e a gente também trazendo aqui novas entrevistas a partir de sugestões que vocês também deixam para a gente, de forma pessoal às vezes, ou também pelas redes sociais. Muito obrigado. Hoje aqui no bate-papo com David Júnior, eu convidei Ana Paula Scheffer. Ela vai falar um pouco sobre o GEAB, que é esse grupo de estudos e apoio à adoção aqui de Brusque, que já tem 2 décadas, um pouco mais até, de funcionamento aqui na cidade. Eu diria que é uma arte bastante de coração mesmo, que faz esse trabalho junto às pessoas que muitas vezes, ou a maioria das vezes, estão aí aguardando na fila de espera pela adoção, ou aquelas que já têm em casa uma criança adotada, um jovem, de repente, também. Ou seja, a gente vai bater um papo a respeito desse trabalho bacana do GEAB, junto com a Ana Paula. Seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. Eu quero agradecer, a participação que está sendo cedida ao Grupo de Apoio à Adoção da cidade de Brusque e região. Para a gente é sempre uma alegria trazendo o tema adoção, que é tão pertinente, nessa geração e até pelos números que se constam, Então, falar sobre adoção, para mim, é um prazer. E como tu falou, a adoção, ela é amor puro, Então, quando a gente está envolvido nisso, é o amor pulsionando a gente, Todo o trabalho, tudo que se é feito com muito amor e dedicação. A adoção sempre é um tema atualizado, Sempre está sendo discutido, sempre é lembrado, É uma Sim. questão de uma arte das pessoas, daquela família, ter aquela vontade de ter com eles uma criança adotada, Sim, sim. A adoção, na verdade, ela é pouco divulgada, a gente tem pouca informação. Mas a gente sabe que existe muitas pessoas que têm desejo de adotar, não sabe como é que procede, todo o processo de habilitação para adoção. Mas é um tema, vamos se dizer assim, que precisa ser alavancado mais, até para chegar e para a gente chegar no alvo desejado, é que toda criança tem o direito a uma família, O GEAB, Grupo de Estudos Apoio à Adoção de Brusque, eu falei no início, mais de 2 décadas. Como é que começou aí, Ana Paula? Então, nessa época, quando o GEAB foi fundado, ele foi fundado por uma assistente social da nossa comarca, que é a Luciana Mafra. Então, ela, juntamente com os pretendentes, com os pais, que estavam entrando na fila da adoção, se sentiu a necessidade de criar um grupo de apoio mesmo, porque, ou seja, esse casal entra com todo o pedido da adoção e ficava meio disperso, Então, se sentiu essa necessidade de fundar um grupo que desse o apoio durante todo esse processo de habilitação desse casal, até ele adotar e, posteriormente, também tá ali auxiliando, em algumas questões, porque a gente sabe que a gente tem dificuldade com os filhos biológicos. A mesma coisa acontece com os filhos adotivos, Então, mas há uma preparação, há um certo cuidado nessa relação toda, Isso nasceu há 22 anos atrás? Isso, há 22 anos atrás. Na verdade, o GEAB ele é pioneiro em Santa Catarina. Então, para nós é um orgulho, fazer parte dessa história, Eu digo, particularmente, para mim é um prazer e um orgulho, como mãe biológica, por adoção também, para mim é um prazer estar e sei da importância que é estar no grupo e o que tem feito diferença na minha vida, na vida dos meus filhos, na relação como um todo, O grupo se reúne de forma voluntária, mas uma vez por mês, 2, quando há necessidade. Como é que tem funcionado esse trabalho? Então, o GEAB, desde que ele foi fundado, ele se reúne uma vez no mês na Sociedade do Bandeirantes, que é um espaço que a própria sociedade ali cede para o grupo.
grupo, né? E então todo mês é levantado algum tema, é trazido depoimento, a gente reúne as famílias, os pretendentes que estão chegando, a gente tem pessoas voluntárias que cuidam das crianças, né? Durante a reunião, depois a gente tem um café para se confraternizar, né? E todos, sim, que trabalham no grupo são voluntários. Hoje, aproximadamente quantas pessoas vocês conseguem reunir nesse, ou estão acompanhando, né, pelo GEAB aí? Então, a gente tem o nosso grupo, né, no WhatsApp, a gente tem um grupo de 98 pretendentes nessa lista, mas nem todos participam, não é? Então, acaba que a gente não consegue acatar toda essa demanda, né? Mas a gente tem uma demanda de 20, 30 pessoas mensais que estão sempre nas reuniões, né? Frequentando. Aí tem os eventos, depois a gente realiza café colonial, enfim, várias outras temáticas ali para o pessoal para a gente estar envolvendo todo esse grupo, né? Ana, qual é o motivo, quando é que um casal ele chega à decisão? Você, inclusive, já disse que tem os filhos biológicos, tem os filhos adotivos também, aliás, está de parabéns por todo esse desempenho aí. É um exemplo, né, que a gente pode estar dizendo que para muita gente por aí. Mas, normalmente, qual é o momento que aquele casal ele parte para o interesse de querer adotar uma criança ou mais crianças? Se esse momento, a gente tem sempre aquela impressão que normalmente esses casais são aqueles que não conseguiram ter os filhos de forma biológica, ali, de forma entre o casal, e acabam partindo para uma adoção. A estatística diz que esse é a maior procura, é quando o casal não conseguiu ter os seus filhos de forma natural ali? Sim. Então, há alguns anos atrás, se tinha assim, todos que procuravam o meio da adoção, né, a via pela adoção, eram pretendentes que não podiam ter filhos biológicos, né, por inúmeros fatores, né, enfim. Mas, de uns anos para cá, essa realidade tem mudado. Ou seja, a gente tem visto muitos pretendentes que têm filhos biológicos, mas optaram por ter filhos adotivos também, mesmo podendo ser pais também biológicos posteriormente, ou seja, né? Então a gente está vendo que está havendo uma demanda maior. Acredito que é pela mídia, pela essa divulgação, porque tem pessoas que acham que só pode adotar quem não tem filhos biológicos. Né? Tem pessoas, nossa, mas você tem filho biológico, você ainda pode adotar? Claro, isso não é uma regra do judiciário, nem do poder público de fazer uma taxa lá, quem tem filhos biológicos não pode adotar. Não, todos estão aptos a adotar. Ou seja, basta querer e ter o desejo, né, de aumentar a família. Tem gente que tem um e vai pela via da adoção e adota 2 ou 3, né? As pessoas que começam a se habilitar, né? Não sei se a palavra certa é habilitar, exatamente. Então, começam a se habilitar naquele momento que é entrevistado lá pela assistente social do fórum, vamos colocar mais ou menos assim, aquela profissional ali, já começa a vir os detalhes. Eu quero uma criança até 1 ano de idade, aceito a criança com mais alguns irmãos, só quero menina, só quero um menino. Existem essas situações também dessa habilitação ou não tem? Sim, então, quando o casal ele tem o desejo de adotar, ele vai até o fórum, né? Aí é feita uma reunião com a assistente social e a psicóloga ali do próprio judiciário, com todos que têm o desejo de adotar. Então, ali é passar toda a documentação, tudo que tu vai precisar tá trazendo para o judiciário e até mesmo o perfil que esse casal vai estar preenchendo ali do que ele deseja ter, né? Ou seja, ele vai vir para casa, vai pensar, vão analisar, né? E ali você aceita grupo de irmãos? Sim, não. Se aceita, até quantos? Aceita só menina, só menino? E vai colocando, vai preenchendo, né? É até bem chato de dizer, é como se tu estivesse comprando praticamente uma mercadoria, né? Se tu aceita cor tal, né? Mas infelizmente é um meio que eles mesmos acharam de estar podendo esse casal selecionar mais ou menos o perfil, porque, ou seja, tem casais que querem adotar, mas às vezes tem um bebê negro, e daí aquele casal, por serem muito branco, de origem alemã, que ainda são muito preconceituosos em relação à raça, então, ou até mesmo por parte da família, talvez o pai e a mãe não sejam, mas o resto da família então, para não ter um certo preconceito em relação à família, então tem que ter bem preenchido isso, certo?
até para a criança não sofrer posteriormente nessa família, né? A questão também do fórum, até para agilizar o processo, né? Daí, Isso. ou seja, essas famílias nem precisam ser contactadas que não tem o perfil da... mesmo. Até isso também facilita sim, também, né? Sim. Não. Então, quando esse casal tá lá com esse perfil, ele vai ser nem cadastrado. É contactado, né? Não. Se tem um bebê negro e aquele casal não aceita, ele nem é chamado para ver se ele aceita aquele bebê, porque ele já preencheu naquele perfil, né? Ou seja, é chato, né, ter esse perfil, talvez ter que preencher tão também. detalhado, mas sim é necessário, até para não frustrar os pretendentes e a própria criança, né? De ser chamado, mas eles não vão querer porque, né? Enfim, tem grupo de irmãos ou tem cor, né? Enfim. Hoje, você tem uma noção assim estatisticamente quantas pessoas estão aguardando pelo menos aqui, vamos falar um pouco mais da nossa região. Sim. Pela essa questão da adoção? Então, hoje, na fila da adoção, nós temos 72 casais cadastrados. Então, eles estão aptos à adoção. Ou seja, passou a mão no telefone, o assistente social vai ligar e vai dizer, chegou. Né? Então, esse casal vai até a comarca. Mas esse é um número que a gente tem... Acredito ainda ser muito pequeno pelo número de habitantes que a gente tem. 72, você está dizendo para Brusque, Guabiru, Botuverá, inclusive. Isso mesmo, é muito pouco. Se juntar aí a população total, vão chegar a quase 200 mil pessoas? Sim. Não é um número tão alto, né? Não. É bem pouco em relação a outras cidades, né? Mas daí essas pessoas ficam nessa fila de espera nacional ou é uma situação local aqui? Então, na verdade, todo casal que entra, quando ele vai para a fila, ele vai a nível nacional. Certo. Mas quando se chega ao perfil que se encaixa com aquele casal, ele é chamado primeiro para a comarca da cidade. Ou seja, se tiver crianças com esse perfil daquele casal na própria comarca, ela vai ser daqui. Se não, vai às cidades vizinhas, depois a nível estadual, né, e a nível nacional. E se o pretendente colocar a nível internacional, vai ser consultado fora também. A gente está conversando aqui com a Ana Paula Scheffer, que é do GEAB, esse grupo de apoio às famílias aí que aguardam por uma adoção, aquelas que também já adotaram também, um bate-papo bacana, bem importante. A Ana Paula vai ficar com a gente mais um pouquinho aqui, a gente vai no intervalo comercial, tá bom, Ana? Sim. Mas a gente já retorna aqui no bate-papo com o David Júnior, pelo canal 21 da TV Brusque. Minutinho só, a gente já retorna. Voltamos aqui no canal 21, TV Brusque, bate-papo com David Júnior. Obrigado novamente pela sua audiência. Já fizemos o primeiro bloco aqui desse bate-papo com a Ana Paula Scheffer, que está aí com a gente, do GEAB. Falamos já de alguns assuntos aí da adoção. Estava falando aí durante o intervalo, né, que o tempo passa tão rápido, quando o assunto é bem bacana, e com certeza passa rápido mesmo. E essa questão do passar rápido também que eu queria te perguntar. Quanto tempo esse pessoal fica aguardando pela adoção? Às vezes não passa tão rápido assim também, né? Então, isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? E tá, eu quero adotar, e aí quanto tempo vai levar, Quando é uma criança biológica, a gente sabe aqueles... Os 9 meses, exatamente, né? Então já tem. Ali já não se tem essa previsão tão ali concreta, né? Não tem, verdade. É um processo, vou dizer bem assim, bem dolorido, dependendo do perfil desse casal, né? Então, ou seja, o casal que entra hoje na nossa comarca com um perfil de bebê, ou no máximo até 6 anos, 7 anos, mais um só, ele vai ficar em torno de 4, 5, 6. Se for bebê, até 7 anos, como a gente tem casais, né? Que estão 7 anos na fila esperando. Antigamente se tinha adoções de bebê mais rápido, porque o pessoal, as pessoas que não tinham condições acabavam entregando, enfim, né, era abandonado, então recolhia e já se ia para adoção, né? Hoje o judiciário está mais firme em cima disso aí. Hoje está mais firme, e até mesmo a questão da divulgação entre as próprias famílias, talvez o recurso, né? As pessoas acabam, vamos se dizer assim, tem uns que não têm condições, mas fica que aquele filho vai ficando, e às vezes quando acaba uma negligência, essa criança tem 2, às vezes 3, 4 anos, né? Antigamente era mais cedo, hoje não, hoje as pessoas ainda seguram um pouco mais, mesmo com a baixa renda, né? E naturalmente, se vier naquele outro tipo de perfil, com mais do que uma criança, às vezes uma com 2 anos, outra com 5, outra com 8, de repente essa situação consegue adoção mais rápida. Sim, então essa adoção a gente chama adoção tardia.
tardia, né? Ou seja, a gente sabe hoje, vamos dizer assim, o pessoal fica questionando a questão do tempo, mas é porque eles não têm noção da realidade que existe nos abrigos hoje. Ou seja, os abrigos hoje têm o quê? Grupo de irmãos, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Então, acontece que o juiz, quando ele destitui essa criança do poder familiar, ele sempre quer manter esse grupo de irmãos por causa do vínculo, né? O que é muito importante. Sim, até porque eles perderam todo, a história deles, todo o vínculo, né? Sim, e agora, sim. né? Mas existem casos que eles separam, mas é muito pouco isso. Mas um grupo de 3 irmãos, um casal que vai entrar, né, quero adotar, eu aceito 3. Então, esse casal aí ele não vai ficar 1 ano na fila. Ou seja, ele vai só passar o processo de habilitação, que esse processo, com avaliação com assistência social, com a psicóloga, ele vai durar em torno de 1 ano, 1 ano e 2 meses. É uma preparação para ela entender como é que é, né? Sim, uma adoção. até para a ansiedade se colocar no lugar dela, porque a gente fica muito ansioso, né? E até para assentar as ideias, né? Ah, mas às vezes tem casais que entram com um perfil menorzinho, ele vai conhecendo, vai vendo que... Não, eu acho que eu posso aceitar uma criança de 6, 7 anos. Então, às vezes, acabam abrindo até o perfil. E esse casal, quando está habilitado que o juiz deferiu, não dá 1 mês, 2, eles já estão sendo chamados na comarca para conhecer os seus futuros filhos, né? Claro que nada é forçado, né? Quando se chama, é questionado se eles estão preparados, se realmente eles querem esse perfil, esse grupo de irmãos, né? E ali tudo tem para acontecer a adoção, né? Então, nesses grupos de irmãos, realmente a adoção é muito mais rápida. Como eu falei, os abrigos estão cheios, né? Agora, quando existem grupos de 5, 4, dependendo o tempo que eles ficam no abrigo, o juiz vê que não houve pretendentes, então eles vão lá e acabam separando esse grupo de irmãos, né? Ana, também existe situações que entre a família já se define pela adoção direta. Vamos dar um exemplo bem prático. Aquela moça teve a criança, né, o bebê, e define já que quer passar diretamente para a irmã? Então, na verdade, tem existe que ter... isso? Pode? De forma oficial, estou até falando. Sim. Não, aí sim. Pela parte da família extensa, biológica, vamos supor, eu tive um filho, não quero, sei lá. Tem toda uma parte burocrática, até porque tem que entrar com um pedido, na verdade, judiciário. E às vezes aquela irmã que ela está definindo não está habilitada, não fez qualquer tipo de situação, mas como é que funciona isso? É que, na verdade, assim, ela não pode dar por dar. Ela, se essa mãe for dar para a irmã ou para a avó, para quem que seja, que é a família extensa biológica dessa criança... é porque essa criança não está tendo bons cuidados. Ou seja, ou a mãe tem algum problema. Porque uma mãe em sã consciência, com uma saúde plena, né? Tá tudo bem com essa mãe, ela trabalha. Mas eu engravidei sem querer e eu quero dar agora para minha irmã. Aí não pode. Então vai se ter uma avaliação o porquê que ela está tendo essa vontade. De forma oficial. Né? Só se às vezes a justiça não souber, daí capaz de ir um tempo, né? Assim, mas é muito difícil, tá? Quando se vai para a família mesmo biológica dessa criança, é porque essa mãe já deixou abandonado. É porque essa mãe não está cuidando muito bem dessa criança, né? Ou seja, aí pode. Mas, vamos supor, agora ressaltando isso aí que tu me falou, existe uma campanha que o grupo também trabalha, que é a cartilha do Faça Legal, que, ou seja, diretamente isso. Não para que a mãe dê para a família biológica, mas é claro que o juiz vai fazer essa consulta antes dele ir para a adoção, mas, ou seja, aquela mãe que não quer ter seu filho, que, enfim, teve vários problemas, ela pode chegar no judiciário e fazer a entrega legal dessa criança sem ser processada, sem ser divulgado o nome dela, não é questionado o porquê que ela quer dar aquela criança, não. Ela vai assinar um termo, né, claro, de que ela está perdendo todo o poder, né, sobre aquela criança, e aquela criança automaticamente já vai para adoção, porque, ou seja, é bebê, então não tem nem o que esperar, né? Mas nesse caso, né? No caso, como tu falou ali, é um pouco mais delicado, né? Tem toda uma avaliação. Ana, deixa eu te perguntar mais uma outra situação aí, que eu ouvi alguns números até que me surpreendi sobre tanto a questão da adoção, né? Sim. Que um número bastante interessante, como não sei se chama a devolução também daquela criança, ou seja, ou as crianças, que às vezes é um grupo, né? Ou seja, famílias que às vezes não se adaptaram, apesar de toda aquela preparação que é importante, que o JAB também faz, ou qualquer outra entidade Brasil afora, não estou nem mais ouvi números aí, às vezes,
de que não houve adaptação e existe a devolução daquilo, partindo inclusive daquele pai, daquela mãe, daquela família que queria adotar. Sim. E chegaram... Existe isso também, né? Infelizmente. Então, infelizmente existe. Que situação meio delicada, né? Nossa, é muito, porque assim, a gente não está tratando um animal. A gente está tratando um ser humano que já foi rejeitado talvez 1 ou 2 vezes. Antigamente eu até ficava, nossa, que casal monstruoso, nossa, mas assim, quem já passou pela adoção pode se dizer, é muito difícil pós-adoção. Porque como filho biológico você gesta 9 meses, até aquela criança te afrontar, te desobedecer, você já tem um vínculo formado com ela que vai estar forte o suficiente para suportar aquilo. Na adoção é diferente. Na adoção, uma criança de 4 anos, vamos dizer assim, como o nosso caso, 4 anos. Que na maioria dos casos é quando ela já é maiorzinha, né? Isso, maiorzinha. 4 anos. Vê essa criança para você. Então, até você construir o laço, aquela criança já te afrontou o suficiente para tu perder tipo, a paciência. Então, ou seja, não é que o casal não estava preparado. A gente nunca está preparado o suficiente. Ou seja, por mais que se prepara, cada criança tem uma personalidade diferente. Cada um tem um jeito diferente. Então, basta o casal ter um apoio. Eu penso assim, dessa forma. Um apoio. Gente, eu não estou dando conta dessa criança, me ajuda. Então, por isso que existe o grupo, para dar esse apoio. Porque a gente tem outros casais que adotaram que já passaram essa fase. E vai poder passar toda a experiência e dizer, isso vai passar, é uma fasezinha, é fase de teste. Mas tem casais que não suportam e, infelizmente, vão lá e devolvem essas crianças. E é traumático para essa criança voltar para o abrigo. Ou seja, já fui rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe, fui para a casa da minha avó, ela não me quis, agora eu fui para o abrigo, né? O abrigo, por mais a estrutura que ele tem, ele nunca vai conseguir suprir o vínculo familiar, vínculo familiar, jamais. Porque essa criança ela não tem mais identidade. Quando essa criança está no abrigo, ela não tem mais identidade. No entanto, que ela pega a identidade de todas as crianças que estão dentro do abrigo. A gente sabe porque a gente lida com isso todos os dias. Então, quando ela foi para adoção, nossa, e eu vou dizer para vocês, toda criança, todo mundo fica, quando eu vou adotar, sabe que vai me chamar de pai e mãe? A primeira vez que tu botar o pé no abrigo, essa criança botar o olho em ti, ela vai te chamar de mãe e pai. É incrível, a carência é tão grande que vai ser assim. Então, ela vem para essa família toda feliz, achando que vai ser o sonho dela está sendo realizado. E, de repente, ele é frustrado. Então, ou seja, essa criança vai ter traumas psicológicos aí imensuráveis. E tem muitas crianças que acabam ficando fora, enfim, tem que tomar remédios controlados. É uma coisa assim que é difícil, sabe? Acredito que talvez o poder público tenha que se impor mais nessa questão do pós-adoção, porque o judiciário faz toda uma preparação antes da adoção, mas quando essa criança vem, eles dão um certo acompanhamento, assim, mas não é um acompanhamento mensal, semanal, Sim. Que eles suportem, não, nós estamos aqui juntos, sabe? Que depende da família, o acompanhamento pode deixar mais tranquilo, que está rodando sim, bem, né? E depende daquela família que precisa de um apoio maior. Sim, é bem isso. Né? E tem casos aí que que flui mesmo. Tem, mas tem outros que não. E tem outros que se fecham numa caixinha e tem vergonha de falar as dificuldades que tem. Então, eu falo aqui para vocês que estão assistindo a gente, você que adotou seu filho, está tendo problema, procure o GEAB. A gente tem uma equipe, a gente tem pessoas que já adotaram, que podem te ajudar, te auxiliar, porque a gente não está aqui para criticar, como Sim. eu falei. Não estou aqui para dizer, você é um monstro porque você devolveu. Não, a gente está aqui para auxiliar. Aonde que tu errou? Vamos lá, vamos consertar aqui, faz dessa forma, né? Para quê? Para impedir que essa criança seja devolvida. E essas devoluções a gente não sabe porque não é divulgado, né? Ou seja, é meio que mantida ali embaixo, dá uma abafada, sabe? Porque... Uma situação bem delicada, né? Nossa. Meu Deus. Talvez até já é um caso até mais assim delicado que quando a criança pela primeira vez sai do anseio da família, né? Isso mesmo. Que daí quando ela está na instituição ou está numa família acolhedora, sei lá, vai e tem que é uma situação. É uma vergonha, pensa essa criança com a mochilinha voltando para o abrigo. Essas crianças, né, também, que às vezes é um grupo, né? É um grupo de irmãos, bem isso mesmo. Bem triste mesmo, gente. E você adotou quantos aí, só para contar um pouquinho da tua história? Então, é interessante a história da Ana aqui. Eu entrei em 2016 com o meu processo de adoção
Você já tinha filhos? Eu já tinha 2 biológicos, né? Eu tinha um de 13 e um de 6 para 7. Opa, já. E a gente sempre, quando eu conheci meu marido, o Evandro, a gente sempre teve desejo de ter uma família grande. Então, ele veio de fora, muito longe, né? Foz do Iguaçu. Então, ele sempre dizia para mim, eu também quero ter. Daí eu falava, ele disse para mim, eu quero ter 6. Eu falava, nossa, como é que eu vou gerar isso tudo, né? Mas assim, eu já tinha um desejo de adoção, daí eu, vamos adotar então. Daí ele topou a ideia e a gente foi amadurecendo, até que chegou um momento e falei para ele, é a hora? Não, amor, calma, vamos esperar. A gente sempre tem essa questão, vamos esperar o lado financeiro, vamos esperar isso. Não, vamos. E eu senti algo forte no meu coração e a gente deu toda a entrada no processo e Deus tem todos os seus planos perfeitos na vida da gente. Inclusive, eles estavam aqui no abrigo aqui de Brusque mesmo. E o perfil que a gente entrou era exatamente o deles. Ou seja, né? As coisas ligadas, né? E aí a gente adotou um grupo de irmãos. A gente ficou 1 ano e pouquinho só no processo de avaliação. Nem entremos na fila, porque a assistência social falou, Ana, nós nem vamos colocar vocês porque o perfil de vocês é muito amplo. E todos os abrigos vão ligar para consultar vocês, né? Ela disse, nós já temos um grupo aqui. Ela falou, o pequenininho tem 4, o outro tem 6 para 7 e o mais velho tem 16 anos. Aí eu falei, nossa... Daí a gente ficou... Já um adolescente, já, né? Já, mas a gente tinha colocado que a gente aceitava até 15 anos. Aí eu disse, nossa, é isso aí, vamos... só que é tudo menino. Eu falei, não tem problema. E ali começou todo o processo, né? E hoje são 6. Estão com 6 filhos em casa. Que legal, né? Se dão tudo bem. Quanto tempo faz isso que você adotou? Faz 2 anos e meio. 2 anos. Bem recente, assim, sabe? Pegasse todos os níveis, né? Desde o adolescente até a criança aqui que já... Legal. Sim, todos. Até os 2 meus do meio. Exemplo aí que, olha, parabéns. É assim, eu consegui ter a minha família, né? Através da adoção, né? Acredito que eles nasceram para mim, sabe? Deus tinha eles reservado para gente e enfim, veio para completar, né? Para rechear tudo ali. Todo mundo fica, como é que dá conta? A gente sempre dá conta, né? Uma vez eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo quando eu estava no processo de adoção que dizia assim, uma mãe sendo questionada na questão assim da parte financeira, porque ela também fez uma adoção tardia de grupo de irmãos. Ela disse, gente, quem faz a condição financeira é a gente mesmo. Sim. E eu gravei aquilo no meu coração, falei, é isso aí. Antigamente as famílias, né, tinha 4, 8 irmãos e tudo dava certo, Sim. né? Hoje em dia se pensa muito esse lado financeiro também, né? É porque hoje se mudou a visão. Hoje eu prefiro dar mais coisas financeiramente, vamos dizer, para o meu filho, um bem-estar melhor, porque eu passei fome, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo. Mas, na verdade, a gente tem que inverter isso. Os valores estão invertidos. Sim. Hoje a criança ela precisa, na verdade, muito mais de atenção, muito mais de brincar no chão, porque quando a gente dá um presente para a criança, ela dá mais atenção para a caixa de brinquedo do que para o brinquedo. Né? Mas a gente, adulto, não pensa dessa forma, né? A gente acha que, não, eu tenho que estar na escola top, tem que isso, tem que aquilo, e não é dessa forma, né? Calçado isso. E coisa linda aí. Não, eles não se preocupam, sabe? Agora, falando isso bem rapidinho, né? Tá acabando o nosso tempo. Quando eu recebi meus meninos, assim, todo dia eu estava em casa, né? Claro, tive que sair de serviço para cuidar dessa criançada toda. Então, todo final da tarde eu fazia uma nega maluca, botava confete e tal no bolo e esperava eles com a mesa pronta. Então, quando eles subiam o morro, assim, da nossa casa, uma subidinha, que eles sentiam o cheiro do bolo, vinham correndo e falavam, mãe, quem tá de aniversário hoje? Gente, por causa de uma nega maluca, sabe? Aí o meu outro dizia assim, ninguém tá de aniversário, né? Mas só pra ver. É a maior riqueza, né, da gente, né? E no fim a gente cantava parabéns, ria, brincava, mas pra tu ver como a criança é inocente. Tomara que esse exemplo aqui da Ana Paula seja copiado, né, não só aqui em Brusque, mas para muita gente aí. Você está de parabéns, você, o esposo também, né? Ana, nosso tempo acabou. Né? Infelizmente, o diretor já está de olho na gente aí. Então, mas obrigado pela tua presença, parabéns novamente. Deixa o telefone de contato aí também de vocês aí do GEAB, que de repente, nesse nosso bate-papo aqui vai surgir mais pessoas aí também interessadas nessa bonita causa aí. Sim, então eu convido vocês a participar do GEAB. Até a nossa primeira reunião agora desse março vai ser semana que vem, quarta-feira que vem, no Bandeirantes. Fica aberto o convite a partir das 19h30. A nossa página no Facebook é GEAB Brusque. Temos também a nossa página no Instagram, que é GEAB Adote Brusque.
E tem o meu contato, que eu vou estar passando também, que é o 984-22-1743. Se tiver alguma dúvida, você tiver interesse em adotar, nós estamos aqui à disposição para esclarecer e para que... Eu sempre falo, cada vez que eu estou falando, eu não penso só nos pretendentes que estão aqui, eu estou pensando em pessoas que estão nos assistindo e que podem nascer o desejo de adotar. Isso. Ou seja, indiretamente, eu estou fazendo com que crianças saiam do abrigo e tenham direito a uma família. Que é isso que a gente precisa hoje. A base da nossa sociedade é uma família. Agradeço o espaço, né? E um forte abraço para todos que estão aqui nos assistindo. Abraços adotivos. Ana Paula Scheffer, que é do GEAB, foi a nossa entrevistada, fez esse bate-papo bacana aqui. Obrigado, Ana. Obrigado a você que também nos acompanhou aqui no canal 21 da TV Brusque. Até a próxima atração, até o próximo programa. Com certeza estaremos juntos por aqui. Um abraço.